Olá pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo, tá, da aula 4 sobre composição de relações, tá? Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo é provar essa propriedade aqui, esse teorema. O que eu vou fazer é ver como que se comporta a inversa da relação composta, tá? Então a propriedade é essa aqui, se eu tenho então R uma relação de A em B, S uma relação de B em C. Então quando eu calculo a inversa da composta de S bola R, né? Isso é a mesma coisa que fazer a inversa da R composta com a inversa da S. Tá? Então vamos relembrar então. O que é a inversa? Então suponha que A e B são duas relações. Então A e B são dois conjuntos e R é uma relação de A para B. Então a inversa, né, de R é a relação de B para A, né? E por exemplo, faz o seguinte, se x está relacionado com y via R, então R menos 1 relaciona o y com o x. Tá? Então, o que a gente vai provar aqui, Então nós temos R uma relação de A para B e S uma relação de B para C, né? Então a gente tem S bola R, né, que vai ser uma relação do A para o C, certo? Isso que a gente já viu na aula de hoje. Então vamos lá, vou fazer no outro desenho aqui a R-1 para não ficar tão poluído o desenho, tá? Então de novo, suponha que esses são os conjuntos A, B e C. Então R é uma relação de A para B, então a inversa da R, né, a R-1, é uma relação de B para A. E a S, A-1, é uma relação de C para B. Tá? Então note que se eu fizer a composta, eu consigo fazer então, eu tenho S-1 de C para B e R-1 de B para A. Então a gente consegue fazer a composta dessas duas relações de C para A, né? Que vai ser a relação R-1 bola S-1, tá? E aqui nós temos a relação de A para C S bola R. Então a gente também consegue fazer a sua inversa, né? Que é S bola R a menos 1. Que já mostrar que essa relação e essa são iguais, tá? Então essa aqui é como a gente constrói. Primeiro a gente pega R e S compõe, aí calcula a sua inversa. A gente obtém ela. Essa aqui como a gente constrói. Primeiro eu pego a inversa da R e a inversa da S, aí eu componho elas, tá? Então a ordem a gente faz as coisas ao contrário, né? É diferente. Aí primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que ambas são relações de C para o A, tá? Então primeiro vamos justificar, né, que ambas são relações de C para A, mas depois a gente demonstra que essas relações são iguais, tá? Então vamos lá. Então, não é difícil ver que ambas as relações a inversa da S bola R e a composta da inversa da R com a inversa da R são relações de C em A. Vamos lá. Por quê? Se você olhar, R é uma relação de A para B e S é uma relação de B para C. Então, a gente consegue fazer a composta, né, de S com R e o resultado é uma relação de S para C. Então, quando a gente olha a inversa de essa bola R, vai trocar, né? Isso vai virar uma relação de A para C. C para A. Falei errado aqui. Agora a outra, como é que a gente constrói?
Então, de novo, ó, R é uma relação de A para B e S é uma relação de B para C. Então, primeiro vamos calcular as inversas. Então, a inversa da R é uma relação de B para A e a inversa da S é uma relação de C para B. Então, olha só, eu consigo compor, né, R-1 com S, né, calcular S-1 bola S-1, né? Quer dizer, a inversa da R, bola inversa da R. Isso será, então, uma relação do C, ó, de C para B, B para A. Então, vai ser uma relação de C para o A também. Tá? Então, ó, ambas são relações do conjunto C no conjunto A. Quero mostrar que elas são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um elemento qualquer em C cartesiano A e mostrar que o C se relaciona com o Azinho, o Czinho e o Azinho, né? Estão relacionados por essa relação, C e somente C, eles estão relacionados por essa relação. Ou seja, as relações são iguais. Tá? Então, vamos pegar então, Czinho, Azinho, um elemento arbitrário no cartesiano C por A. Tá? Um elemento arbitrário. Então, vamos olhar a equivalência, né? Então, o que significa dizer que o C está relacionado, o Czinho está relacionado com um Azinho via essa relação. Primeiro, vamos olhar, você lembrar a definição de inversa? Olha, SS bola R é uma relação, tá? Você poderia, por exemplo, dar um outro nome. É uma relação. Então, o Czinho relaciona com A pela inversa de uma relação. Isso significa que se inverter, os elementos se relacionam tá? Pela relação original, né? Ou seja, o A está relacionado via essa relação com o Czinho, tá? Isso é definição de inversa. Agora, ó, A está relacionado com Czinho via S bola R. Então, ó, tem um Azinho aqui, roda de azul, que está relacionado via essa relação com um certo Czinho aqui. Então, por definição, isso significa que tem um Bzinho no conjunto B que está relacionado com A via R e esse Bzinho está relacionado com C via S, tá? Então, existe um Bzinho que satisfaz aquelas duas relações ali. Então, existe um Bzinho no conjunto B, tal que o A está relacionado com Bzinho por R e o Bzinho está relacionado com C por S. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou trocar as relações aqui RS pelas suas inversas. Então, continua, existe um Bzinho em B, tal que o B está relacionado com o Azinho via a inversa da R e o Czinho está relacionado com o Bzinho pela inversa da S. Tá? Então, olha só onde nós estamos, ó. Czinho está indo para um Bzinho via S-1, né? Aqui, ó. Czinho relaciona com Bzinho via S-1. E esse Bzinho está relacionado com o Azinho via R-1. Então eu posso ir direto do Czinho para o Azinho via a composta das duas, que é exatamente essa relação. Então isso aqui é equivalente a dizer que o Czinho está relacionado com o Azinho via essa relação aqui, ó. Então olha só, o Czinho está relacionado com o Azinho via essa relação, C e somente C, ele está relacionado com o Azinho. O Czinho está relacionado com o Azinho por essa outra relação aqui, ó. Tá? Então as relações são iguais. Então, portanto, a composta S bola R, né? A inversa dessa relação é igual à composta das inversas de R e S. Tá? Bom, assim nós provamos a igualdade e acabou a demonstração. Tá? Só uma observação que eu quero fazer.
é que é o seguinte. Então, se você tem x bola y, bom, uma relação U composta com uma relação V, eu calculo a inversa. Olha só, isso aqui é diferente de V a menos 1 composta com U a menos 1, tá? Cuidado que, na verdade, o que nós provamos é V a menos 1 composto com U a menos 1, tá? Inverte a ordem aqui, ó. Aqui era U bola V, aqui aparece V primeiro, à esquerda, né? Do U, tá? Ok? Cuidado com isso aqui, a gente pode acabar errando, assim, em algum exercício, tá? Pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Parte de composição de relações. Aí na próxima aula a gente vai ver umas propriedades sobre relações que são bem legais e importantes em basicamente todas as áreas da matemática, assim, tá? Até lá então.